Gravando, ao vivo. Então, galera, a gente volta com o nosso segundo bloco diretamente da Casa do Artesão para contar um pouco da literatura de cordel e das histórias, né, que era contada pelos mais velhos. Eu lembro que quando era criança, meu avô se reunia em volta da fogueira juntamente comigo, meus primos, e aí começava a contar as histórias, lobisomem, mula sem cabeça. Isso acontecia muito na região do Nordeste, quando a gente ia bater feijão, que aí se reunia a família à noite para assar milho, na fogueira. E aí meu avô contava uma história da múmia sem cabeça, que era era um modo de estar passando o tempo ali. E a gente ia conversando, quem bebia, e a gente, enquanto criança, ficava ali ouvindo, comendo canjica em volta da fogueira, e ele contava. Dizia que, assim, ficar tarde na rua, tinha mula sem cabeça, que pegava as crianças e que levava dentro de um saco, meio que criava um cenário de medo na gente enquanto era criança. Mas era muito bom aquele tempo porque a gente distraía muito e acabava meio que passando o tempo, né? Já que não tinha internet, computador nesse tempo. E era uma forma da gente distrair. Eu lembro que meu avô também fazia aquelas cantigas de roda, onde ele pegava seu violão, começava a cantar umas músicas juntamente com meu tio. E aí fazia umas músicas bem bacanas, a gente na palma da mão batendo e ele cantando ali, era muito bom. Distraía a nossa mente. E isso, né, faz com que a nossa cultura permaneça viva. A gente comia canjica, amendoim, ficava batendo papo. E aí tem uma história que ele contou que meio que me deixou muito abismado. Ele contava assim que, por exemplo, ter que comer manga com ou manga com leite, que morria, tipo assim, histórias que é antiga, que ao decorrer do tempo a gente vai estudando e vendo que isso surge da Casa Branca, porque quando os negros vieram para cá, as pessoas que foram escravizadas, o branco dizia que não podia comer manga com leite porque morria. E aí essa cultura vem se perpetuando, né, de que não pode comer manga com leite. Meu avô contava muito isso para a gente meio que não comer manga e tomar leite. E aí ele ficava contando essas histórias. E aí ele contava uma história da múmia sem cabeça, a gente ficava morrendo de medo ali. Ele falava que existiu uma vez um homem que tipo assim, deitou, né, num lugar onde tinha acho que uma égua no templo, e aí esse homem meio que se tornou uma múmia sem cabeça, e que em vez de sua cabeça, o que tinha ali era fogo. E isso causava muito medo na gente, mas ao mesmo tempo chamava a atenção. E aí também ele começa a contar a história do Saci Pererê, que era um menino que aprontava, que não obedecia o pai nem a mãe, e esse menino acaba meio que perdendo a perna e virando um Saci Pererê que aprontava muito e só tinha uma forma de fazer com que esse menino ficasse quieto, que é botando ele dentro de uma garrafa. E a pessoa que conseguisse botar o Saci dentro da garrafa não tinha prejuízo, porque o Saci parava de aprontar. E aí a gente, como era muito rebelde naquele tempo, aquelas crianças meio que traquina mesmo, que bem pediava e tudo, ele começava a inventar essas histórias meio para criar um medo na gente, só que a gente não entendia. Isso também gerava uma questão de respeito. Eu lembro que meu avô, quando ele estava conversando, ele passava um rabo de olho na gente, que a gente passasse pelo meio da conversa, a gente já ficava com medo, porque sabia que ali poderia vir uma surra. E era uma questão de respeito, que hoje isso foi se perdendo ao decorrer do tempo. São histórias antigas que acabam fazendo a valorização de momentos inesquecíveis na nossa vida. E aí meu avô sempre tocando no seu violãozinho, e ali um cigarro na mão, contando a história, batendo papo, a gente dava muita risada dos casos que ele contava, né? Uma vez mesmo ele contou a história também de quando era menino, que tipo assim, aprontava demais. E aí ele sempre ia trazendo isso à tona, a gente ouvindo música, poesia. E foi daí que eu comecei a tomar gosto pela literatura. Meu avô trazia muito cordel das feiras quando vinha de casa, da casa. Trazia cordel, comida, amarrava aquela cesta toda de pano e aí trazia aquilo ali dentro. Era uma alegria para a gente. Porque tinha rapadura, e aí a gente ficava comendo rapadura, batendo papo. E às vezes nosso avô levava a gente para ir pescar, ou se não bater feijão. A gente fazia aqueles modos de feijão no interior, e a gente aí ficava com um pedaço de pau, um batendo do lado do outro, cantando e batendo feijão. Era, tipo assim, um modo de passar o tempo e o trabalho também não se tornar tão cansativo.
E aí o que é que ele fazia? Juntava aquele mó de feijão, a gente ficava batendo ali. E era muito divertido, né? Porque a gente passava a maioria do nosso tempo curtindo. Eu lembro também minha mãe falar que quando ela era menor, o nosso avô levava ela para plantar mandioca lá no interior. E aí tinha que cavar, toda uma questão de plantação. E são histórias que marcam a nossa vida e só ao decorrer do tempo que a gente vai perceber o valor dessas coisas. Porque essas histórias elas são inesquecíveis. Eu, enquanto jovem, ainda lembro disso. E é importante para a gente, enquanto pessoa, estar lembrando dessas histórias. E aí meu avô contou essa história da múmia sem cabeça, que foi de um homem que criava, né, os animais. E aí lá no interior ele criava égua, cavalo, esses trem. E uma certa vez esse homem estava muito cansado. E aí dormiu num lugar onde a mula dormia lá. E aí do nada ele meio que virou a mula sem cabeça, onde em vez de sua cabeça o que saía era fogo dela. E aí aquilo ali chamava a nossa atenção o tempo todo. A gente parava para ficar vendo aquelas histórias e pensando se era verdade de fato. Como é que pode um homem virar múmia sem cabeça por dormir num lugar? E tipo assim, até hoje não tem nada que comprove que isso é verdade ou mentira. Eu sei que gera uma questão de segurança na gente, tipo assim, porque a gente já não dorme mais nesse lugar. É uma questão do medo também que foi gerado. Mas importante, né? E aí meu avô cantava umas músicas de roda na palma da mão, batendo, sempre cantando, trabalhando em meio campo ali. Minha avó também fazia aquelas comidas gostosas, fazia umas comidas gostosas, levava pra gente. Fazia o bolo de milho, de mandioca. E ali a gente comia e se divertia. Era um tempo muito bom da nossa vida que passou, infelizmente. Só que hoje a gente tem essas lembranças ainda porque a gente ouve minha mãe falar e eu também lembro de algumas coisas que meu avô contava, apesar de ser muito menino no tempo. Só que são momentos que, tipo assim, não dá para você apagar. Porque volta e meia, quando a gente vai para o interior, ainda existe essas histórias. Minhas avós sempre lembram dela. E aí tem a história do, como é o nome? Saci, que ela conta direto. Tem outras histórias também, que ela sempre está contando. E aí dizia, né, que em noite, que, como é o nome, de lua cheia, a gente tem que tomar cuidado, não ficar até tarde na rua, porque era perigoso, por causa da múmia sem cabeça. Entre outras histórias. Então ela sempre está contando isso quando a gente vai lá e não deixa essa cultura morrer. E aí a gente passa isso para meus sobrinhos até hoje, quando a gente vai no interior, a gente ainda se reúne em volta da fogueira que ela faz. Todo São João, a gente toma licor, fica batendo esses papos bacana. E aí minha avó vem contando aquilo ali que eu acho importante, como ela pega e não deixa morrer essa tradição. Mas falar dessas histórias também faz com que meu avô se eternize, né, apesar de ter morrido, porque ele que foi um dos criadores disso aí para nós, enquanto criança, era quem contava. E aí eu acho que também é uma forma de minha avó não fazer com que a memória dele se apague. E ela continua contando essas histórias até hoje, para os netos, bisnetos. São histórias inesquecíveis. E aqui, em algumas imagens como essas aqui, você pode estar lendo, né? Algumas, tipo assim, algumas histórias da múmia sem cabeça, da mula, se você pesquisar no Google, você vai achar várias imagens lá com muitas histórias bacanas. E aí a gente vai estar passando alguns links depois para você estar pesquisando algumas histórias em quadrinho. Mas, voltando para a questão da literatura de cordel, se a gente for pegar isso aí, ali também tem muitas histórias de contos. Os contos nada mais é do que você pegar algo que aconteceu, formar aquilo ali em um livrozinho pequeno e começar a sair falando para o outro. Muita gente diz, mas conto é mentira. Às vezes não, às vezes é a história real mesmo, do pai de família, que passa no dia a dia e aí transforma aquilo ali em um conto e começa a falar para os seus netos e filhos. Muitos dizem, mas é história de pescador, rapaz, isso aí não existe não. E a gente sempre está ali presente ouvindo, né? Eu gosto muito de estar sentando com o mais velho para poder ouvir suas histórias. Tem um senhor lá na minha rua mesmo, muito inteligente, que volta e meia a gente senta
Ele toca um violãozinho e a gente está ali ouvindo ele cantando as músicas que ele faz e batendo papo, falando das coisas antigas. Ele vem falando da questão do respeito que foi perdido. Tipo assim, hoje em dia é difícil você ver um jovem sentar com uma pessoa mais velha para estar ouvindo ele contar suas histórias. E aí toda vez que ele me vê, ele bate papo na maior alegria. E aquilo ali me faz lembrar do meu avô, porque ele tem aquele espírito alegre de estar contando, de estar sentando, toca um violão, está lá tocando seu violãozinho, cantando as músicas, batendo papo, falando. E também planta, né? Um cara tipo assim, que planta muita coisa. Ele tem uma roça lá na cidade de Salvador, e aí com um terreno grande, planta abóbora, mandioca, melancia, banana. O nome dele é Tatiara. E aí ele faz essas plantações. A gente, quando era menino, ia lá pro terreno dele arrancar cana, no terreno de Tatiara. É um quintal cheio de cana também. E aí a gente ia ficar batendo papo com ele, arrancando cana, chupando cana ali e dando risada o dia todo. Era uma forma de passar o tempo. Também lembro do tempo que a gente, tipo assim, tinha uma lagoa, em um lugar lá chamado Baixa do Tubo. E a gente aí ia tomar banho, Tatiara tinha os cavalos dele, levava os cavalos para beber água, a gente ficava tomando banho lá na lagoa, enquanto ele levava os cavalos, a gente dava muita risada, porque sempre ele andava com violão, tocando e com seus animais ali, aí ele levava a gente para se divertir. Então é uma pessoa inesquecível na nossa infância. E aí é isso, a gente tem que estar valorizando, mas você só lembra dessa estrutura quando chega o período de São João, que aí a galera vai mais para a região do Nordeste, é onde você consegue encontrar lá o licor, o amendoim, a cultura de cordel, e lá você vê muitas coisas inesquecíveis na região do Nordeste. É através de lá que você consegue, tipo assim, dar mais valor à cultura nordestina. Aí tem gente que conta a história da múmia sem cabeça, da Iara, de tipo assim, pequenas histórias que se tornam inesquecíveis, né? E essas pessoas até hoje contam isso, mas a gente vê mais isso aí no período de São João, onde as pessoas falam mais, vendem livreto, se reúnem, porque é um período onde a região Nordeste acaba se tornando mais procurada, porque as pessoas acabam revivendo as memórias ali naquele momento de São João. E aí se reúne com a família, é onde come a canjica, o lelê, o bolo, porque esse período de São João é onde a galera vai mais se divertir na região Nordeste. E aí distrai a mente. Aí essas histórias ela acabam meio que tornando viva até hoje. Porque, tipo assim, nesse período a galera se reúne com os parentes. Então, por mim, o São João, ele é um dos momentos inesquecíveis. Porque através dele ali a gente consegue estar lembrando de muitas coisas boas. E aí a gente começa a pensar, né? O quanto é bom ser nordestino. Às vezes a galera tipo assim, vou para a cidade grande que é para mudar de vida. Mas volta e meia está no Nordeste, lembrando da sua vida, da sua infância, desses momentos. E aí quando você chega esse período de São João, é um período que muitas das vezes as pessoas trabalham o ano todo, falam assim, vou juntar um dinheiro que é para no São João eu ir para o Nordeste e ver minha família, visitar meu pai, minha mãe. E aí nesse período que a galera vai para lá, se reúne e começa a lembrar das suas infâncias, da cultura, e aproveitar um pouco para aproveitar a culinária, né? Que através da culinária lá é que eles relembram mais, assim, como a comida é boa, tá? Dos interior. Uma comida que não tem agrotóxico, uma comida totalmente natural, feita com mais amor no fogão de lenha. E se você for mesmo, tipo assim, uma pessoa que é da região nordestina, você vai entender o valor daquela comida feita com fogo de lenha. O sabor é totalmente diferente do que uma comida feita no fogo a gás. Tem um gosto diferente. Acho que tipo assim, a questão também do tempero ser natural dá um gosto melhor à comida. E aí, no São João, a gente tem muito esse hábito de estar indo para o Nordeste para comer essas comidas, para dançar, lembrar das músicas típicas. E é muito divertido esse período lá. E aí a gente fala de poesia, a gente fala de, tipo assim, Gonzaga, Luiz Gonzaga, que é o rei do Baião. E no São João só é o que dá as músicas deles, músicas boas
que tipo assim, alegra o povo está ali dançando, curtindo. É o período mais importante para nós, esse período do São João, porque a gente consegue fazer com que a cultura permaneça viva. E aí é importante que a gente não deixe essas memórias morrer. É por isso que a gente tem que parabenizar as pessoas que fazem cordel, as cozinheiras que fazem os quitutes no tempo de São João. É um período que a gente consegue estar tomando um licor, estar se divertindo. E passando o tempo, né, cara, ver a pessoa trabalha, tipo assim, o ano todo, chega no período de São João, é o período que você vai tirar para curtir com sua família, para relembrar. E é muito bom. Eu lembro que meu tio mesmo, ele tinha uma plantação de milho e a gente aí se reunia à tarde para poder estar lá nessa plantação de milho dele, tirando os milhos, e aí levava com uma tia minha que fazia beiju, e ela pegava esses milhos, fazia canjica, onde a gente comia essa canjica e ficava batendo papo, assistindo televisão, ouvindo, tipo assim, como é que foi o dia do outro, e acaba criando o laço familiar mais forte. E aí eu ia mais meu tio lá para a roça, ele plantava, ajudava ele, tá fazendo lá a plantação. No final da tarde a gente ia para casa dessa tia, tomar licor e bater papo. Então, falar do Nordeste é trazer à tona nossa cultura, nossa raiz e não deixar isso morrer. Porque quando você fala da região Nordeste, você está falando de um povo de luta. E aí muito nordestino ainda sofre o preconceito até hoje. Se você observar, tipo assim, você vai para São Paulo, tem um preconceito, a questão da xenofobia com o nordestino, de dizer, esse povo é preguiçoso, mas se você for olhar, o pessoal que mais trabalha é o pessoal da região do Nordeste, pela plantação, pela seca, e não desiste de estar ali plantando, tentando sobreviver da sua plantação. E é um período muito difícil, o período de seca, cara, porque imagina aí, você planta 3, 4 meses, aí chega esse período, você perde sua plantação toda. Então, acaba meio que sendo trágico para quem está ali plantando, esperando colher o alimento. E quando chega esse período de seca, a pessoa perde tudo isso. E o que é que as pessoas fazem? Assim, quando o período é de chuva e que a plantação dá, é uma alegria retada, porque eles colhem o fruto que foi plantado, vendem e conseguem viver daquilo. Então, as pessoas acabam valorizando quando o período de chuva. A região Nordeste ela sofre muito com a seca, com a falta d'água. As pessoas acabam perdendo os animais. É que nem eu disse, né? Você pega o Luiz Gonzaga mesmo, ele faz muito isso na sua música, traz essas histórias. E a gente falar dele é falar de um grande cantor nordestino. Tem também outros cantores que têm muita música boa da região Nordeste. Hoje, infelizmente, esses cantores só conseguem ter mais destaque no período de São João, porque é o período que as pessoas ouvem essa música. E aí é onde a gente vai ouvir mais o forrozinho antigo, pé de serra, com a sanfona ali, com o triângulo. É nesse período de São João onde eles conseguem sobreviver. Tem um primo meu mesmo que no período de São João ele toca muito. Mas depois que passa esse período ele não consegue estar fazendo show com tanta quantidade, porque acaba. Mas é importante a gente estar mantendo viva a cultura nordestina, é importante a gente estar lendo cordel, é importante a gente estar valorizando isso, não só no período de São João, mas seria bom se pudesse valorizar o tempo todo. E não também estar com aquela questão do preconceito com a região Nordeste, né, que é uma das regiões que mais produzem alimentos no Brasil. Se observar, tipo assim, farinha vem da região Nordeste, onde é produzida. A comida, a maioria é produzida pela região Nordeste, que acaba abastecendo os grandes centros, e esses grandes centros acabam não tendo essa valorização do povo lá, e muitas das vezes tem sua mão de obra explorada, o dia todo ali plantando para poder vender nesse alimento os grandes centros, e ainda só por preconceito, quando o nordestino chega em uma cidade, que nem São Paulo, que é uma cidade grande, onde muito do povo foi para lá com o sonho de mudar de vida. E aí acaba dando de cara com esse preconceito, com essa xenofobia, e meio que faz com que as pessoas se entristeçam enquanto artista, enquanto cantor. Teve muitos mesmo que saíram da região Nordeste para ir para São Paulo, Rio de Janeiro, tentar viver da sua arte lá. Alguns deles se deram de bem, sobressaíram, mas pode observar que volta e meia eles estão na região Nordeste. Porque no Nordeste
é onde tem a poesia viva, é onde as vivências de fato faz com que você se torne um grande escritor, um grande poeta. A beleza de lá, do canto do pássaro, a seca, a poeira, tudo isso é uma forma poética de se viver a vida, a simplicidade. Se você for observar, na região Nordeste o povo é mais acolhedor. Você chega na região Nordeste, o povo te acolhe, com pouco tempo você está na casa da pessoa, está comendo. Então é um povo que, por ter pouco, acaba valorizando a presença do outro, acaba meio que tendo uma simplicidade maior do que tudo e não perde suas tradições nem seus valores, né, cara? Tipo assim, o nordestino ele tá ali sempre pronto para atender o outro, não tem aquela questão de que, porque eu conquistei isso, eu sou melhor do que você, não. Na região Nordeste você vê essa simplicidade. Eu observo mesmo que quando eu fui para o interior lá, já estava morando na cidade, em Salvador, a simplicidade do povo em falar, assim, as amizades são mais verdadeiras, o povo te acolhe. E aí você acaba percebendo o quanto é importante a cultura nordestina, o quanto é importante o interior, a simplicidade desse povo que muitas das vezes não tem a tecnologia, porque o avanço da tecnologia ela acabou meio que também separando as pessoas. Hoje, se você observar com esse avanço, as pessoas não param mais para sentar numa fogueira e bater papo. Hoje em dia, cada um tipo assim, no seu celular ali preocupado com sua vida pessoal. E nessa questão do Nordeste, não. A galera se reúne, bate papo, come, você vai na casa de fulano, assim, bater um papo, saber como a pessoa está, e tem muita questão do acolhimento. Hoje a gente vai bater feijão lá na fazenda de fulano, amanhã na fazenda de Bertano, e assim vai. E aí essas pessoas acabam meio que tendo um apoio. E fala da cultura nordestina é deixar ela viva, permanecendo ali no dia a dia. E aí tem grandes autores que fazem com que isso permaneça, né? Tem o poeta Rapadura, um que aparece direto no programa de televisão, que ele faz muita poesia boa, e é um cara que, tipo assim, está fazendo poesia direta e está dando um poder maior à poesia nordestina. E ele aparece muito no programa da Fátima Bernardes, fazendo poesias que emocionam o povo. E aí ele é um poeta muito famoso porque ele vem trazendo a cultura nordestina e conseguiu sobressair. E aí ele faz sua poesia com muito amor, com muito carinho e acaba repercutindo. Acho que é o poeta Braulio Brescia, se eu não estiver enganado, o nome dele é esse. Ele é um poeta que escreve muito bem, tem muitos livros publicados e sua poesia toda é voltada para a questão do Nordeste, cara. Então ele meio que acaba fazendo com que sua arte não enfraqueça, porque a cultura permaneça viva. Então é muito bom estar parabenizando esse pessoal. Aí você pega outros poetas, como Luiz Gonzaga, você vai ver que na poesia dele é riquíssima de, tipo assim, da cultura nordestina. E aí nas suas músicas, ele sempre traz à tona a questão do Nordeste, do sofrimento do povo. E aí ele sempre está trazendo ali suas poesias, a realidade, o sofrimento. Tem o Caju e Castanha também, que tem muita poesia boa. E falar de cultura nordestina é você falar da sua vivência, é você falar do seu pé e de sua mãe, que querendo ou não, indiretamente, todo mundo tem um pouco do pé no Nordeste. Se você observar, você deve ter alguém da sua família que mora na região Nordeste. Ou fazer uma pesquisa, você vai ver que lá a cultura ainda permanece viva. E aí o Luiz Gonzaga, né, cara, vem com sua sanfona, tocando ali, fazendo a história viva e permanecer. Ele cantou, compositor, fez várias histórias. E é conhecido como o Rei do Bailão. A galera conhece o Luiz Gonzaga porque tem muita história boa para ser contada. E aí a galera
pegou e botou. Assim, Luiz Gonzaga agora é o rei do balhão. E aí a gente vai passar um videozinho aqui para você estar assistindo. E aí o Luiz Gonzaga, ele nasce, né, cara, tipo assim, em 13 de dezembro de 1912. É um grande cantor. Em 1980 foi um compositor, cantor brasileiro, e também conhecido como o Rei do Balhão, ele é considerado um dos maiores compositores importantes na criatividade na figura da música popular brasileira, entre outras coisas que o Luiz Gonzaga vem fazendo. E aí você também vai pegar e partir para a história de Maria Bonita, Lampião, que são personagens nordestinos que fizeram história. Tipo assim, eu lembro que o povo conta que o Lampião, ele é um homem muito bravo. Que uma vez ele foi mais um dos, tipo assim, dos seus companheiros de luta para casa de uma mulher. E aí, chegando lá, a mulher fez um banquete e seu colega meio que não gostou desse banquete porque faltou sal na comida. E aí, o Lampião faz com que o cara coma 1 quilo de sal porque reclamou da comida. Agora, você imagina o tamanho, tipo assim, da violência que tipo assim, o Lampião ele fazia, né? A galera meio que temia ele. Podemos dizer que ele é meio que o Robin Hood do Nordeste, porque o Lampião muitas das vezes roubava dos ricos para dar aos pobres. E aí a galera meio que faz uma deturpação da sua história, diz que nada, que era bandido, que era isso, que era invasor, mas ele sempre está ali lutando em prol dos mais sofridos. Sua história de vida também é muito bom, a gente está pesquisando a história de vida do Virgulino Lampião, que é um homem lutador. E aí você tem que pesquisar essa história de vida do Virgulino Lampião. E aí o Virgulino Lampião Ferreira da Silva é conhecido como Lampião, nasceu na Vila Bela, atuou na cidade do Cerrado. Em 7 de julho de 1900, sua família levou ele para outro lugar, né? Juntamente com seus irmãos. E aí Lampião se revolta pela questão da seca no Nordeste, pela questão da dificuldade que o povo sofre. E aí ele vem ali lutando diariamente, se torna um cangaceiro mesmo que luta para poder dar melhores condições de vida para um povo sofrido. E aí ele foi um dos terceiros filhos, né, do seu pai e de sua mãe. Lampião sempre lutou em prol do povo mais carente. Mas só que sua luta era armada, ele e seu bando. Sempre estava armado, estava ali, tipo assim, pronto para a guerra, né? Lampião teve sua cabeça decepada porque era muito temido. E aí a galera meio que matou ele e seu bando. Se você pesquisar na internet, você vai ver uma foto dele lá, com seu bando, onde, tipo assim, ele morre e tem sua cabeça decepada. Ele e seu bando. E aí também dizem que ele era casado com uma moça muito bonita chamada Maria Bonita, por incrível que pareça. E também era uma mulher guerreira de luta que estava ali juntamente com ele na luta no dia a dia. Provavelmente deve ter sido a cabeça da coisa, porque tipo assim, era uma mulher que estava lutando diariamente com ele. E Lampião sempre teve seu bando temido na região Nordeste, porque era um cara que batia de frente contra os grandes coronéis e ele sempre estava tentando ajudar o povo mais carente. E aí ele, como é o nome? Tinha sua roupa, que era uma roupa toda feita de couro, pela questão do Nordeste ser uma região muito quente e também ter muita questão dos espinhos. Então sua roupa de Lampião era um chapéu de couro, seu óculosinho, sua arma e a roupa toda de couro dele e do seu bando. Dizem que Lampião era um cara temido porque sua valentia fazia com que as pessoas tenham muito medo dele. E aí o Lampião era temido, porque tipo assim, não levava meio que desaforo para casa. Questão de ser nordestino mesmo. E aí na região nordeste leva muito isso, né? Quando o cara é brabo, a galera fala assim, rapaz, esse daí é o metido a Lampião.
histórias, né, que ninguém sabe até hoje se é real ou não, que ele teve outras mulheres, mas isso aí a gente conta mais para frente por não ter totalmente essa certeza. O Virgulino Lampião era o cara temido na região Nordeste. E aí tem outros autores também que a gente vai pesquisar na região Nordeste, como a Revolta dos Malê, que foi um período de luta muito grande. E aí falar dessa questão dos nordestinos é falar de Lampião, é falar de Maria Bonita. Você vai achar muitas coisas deles na internet aí de boa qualidade. Eles são representantes da cultura do cangaço, são grandes personagens que sempre estão na luta e fazendo com que as coisas venham a acontecer em prol de um povo carente. O Lampião, tipo assim, meio que cobrava dos fazendeiros pelas injustiças que era causada, e aí ele meio que entrava, pegava animais, distribuía para famílias carentes, segundo a história contada pelos mais velhos, e aí ele estava ali temido. E aí falar de Lampião, a galera fala assim, mas Lampião era bandido, era isso e aquilo. Mas quem são essas pessoas que de repente, tipo assim, meio que valorizam ele? Às vezes foram pessoas que, tipo assim, defendiam mais a questão de quem tinha e de quem, tipo assim, explorava a mão de obra. Porque na região Nordeste, quando fala de Lampião, e aí a gente vai estar passando um videozinho que aparece alguns personagens da literatura de cordel agora, nesse momento. Nesse vídeo você vai ver algumas apresentações, a música típica, o mandacaru, os pássaros, as canções. E é isso aí. Então, esse vídeo retrata muito a realidade. Se você for ver ali, tem um pastor, um grande poeta brasileiro. E é um vídeo, né, que retrata questão do Nordeste, a música, a sanfona, o zabumba, o bumbo, o triângulo, que são coisas que a gente não vê mais, tipo assim, nos forró de hoje em dia. A gente vai ver mais nos forró antigos, no pé de serra, onde só podemos ter esse prazer de ver isso, infelizmente, no período de e é um vídeo muito importante esse vídeo dele. A gente também vai estar passando outro vídeo que, tipo assim, você vai saber mais um pouco sobre outras questões do Lampião, da Maria Bonita. E aí a gente vai, tipo assim, tá botando um videozinho para vocês assistirem um pouco sobre o Lampião e a Maria Bonita. Eu vou ver se a gente consegue botar esse vídeo aqui. E aí, se a gente conseguir, vai ser muito bom para poder você estar assistindo. Tem como botar esse vídeo aí? Tá aí, não. E aí a gente vai botar esse vídeo para vocês assistirem um pouquinho, tá bom, galera? Espero que vocês gostem. E aí a gente, voltando esse vídeo, a gente volta de novo, bater o papo. É o tempo que eu paro para beber uma água enquanto vocês assistem esse vídeo. E aí vocês deixam o comentário de vocês, o que é que vocês querem saber mais um pouco sobre a cultura nordestina. E aí isso aí a gente vai mostrar agora um pouquinho dos cordéis para vocês estarem vendo. Esses aí são os cordéis, né, que são feitos na folha de papel e muito colorido para poder dar cor, chamar a atenção do público. Esses cordéis eles são encontrados muitas das vezes em feiras e bancas de revista. Se você for procurar na região Nordeste, você vai achar desses cordéis. São escritos por alguns autores e cordéis bonitos, com um intuito alegre. E agora a gente vai estar, sem muita demora, mostrando um pouco do vídeo para vocês assistirem. E aí, tipo assim, a gente vai mostrar esse vídeo, vocês vão assistir, vai deixar a opinião de vocês e vai ver como é a questão da seca no Nordeste lá. E aí, tipo assim, o vídeo, ele retrata um pouco da realidade do Nordeste. Nesse vídeo você vê as casas feitas com barro, porque infelizmente as casas no Nordeste são casas sofridas, que a galera tipo assim, pegava a argila e construía suas casas com um pedaço de pau e argila. E aí no vídeo retrata a foto de Lampião, Maria Bonita. Ainda encontra-se em alguns lugares do Nordeste as casas feitas com argila. Para quem não sabe o que é argila é uma
a lama que se encontra em beira de rio. Essas argilas também ela fazem aquelas panelas de barro, que no Nordeste a gente chama panela de argila. Fazem boneco. Aí vocês vão encontrar muitos bonecos feitos com essa argila. É um material muito riquíssimo na região Nordeste, entendeu? Lá você acha argila, que é um barro, como eu falei, e esse barro é onde a galera, tipo assim, constrói panelas, constrói pratos, jarros para planta, suas casas até. E aí o material de argila ele é muito rico na região Nordeste. E aí quem vive muito disso são os artesãos que pegam, tipo assim, a argila e constroem grandes obras de arte. Esses artesãos, eles conseguem fazer bonecos, bonecas de argila, conseguem dar meio que um valor para a cultura nordestina. Esses artesãos, eles pegam essa argila e constroem muitas coisas boas. Se você for pesquisar na internet lá, bonecos de argila, você vai ver. Num Sergipe, Alagoas, essa região, você acha mais do que no próprio Salvador, as panelas de barro. Porque são regiões que, de fato, vivem disso. O trabalho é presente, muitas das vezes, na cultura, né, na economia especial do Nordeste. Uma das maiores atividades permitidas no país. Na influência também de diversas origens, africanas, europeias, e configura-se como uma cultura nordestina, porque o povo é quem está produzindo. E aí essa galera consegue produzir isso com naturalidade, porque lá na região Nordeste é onde se tem mais uma quantidade de argila acessível para o povo. E aí o povo constrói, tem muitas pessoas boas que vivem disso, dos seus bonecos de barro, das suas bonecas. E aí eles fazem muito isso lá. E aí a gente falar da argila é falar da cultura. Hoje, se você pesquisar o material de argila, é um material acessível para muita gente. E aí a gente também vai ver se a gente consegue passar essas imagens de bonecos e bonecas feitas com argila aí na tela. Entendeu? E aí vocês vão estar vendo um pouco do material de argila que está aí no WhatsApp, que a gente vai mandar para vocês o link para vocês darem uma pesquisada, tipo assim, materiais de argila, para que serve lá esse material? O argila ele é um barro muito rico e, tipo assim, você encontra obras divinas feitas com materiais de argila. E aí tem grandes autores que fazem suas obras de arte que são expostas com esses materiais de argila. E aí o material de argila ele é riquíssimo, né, como eu falei, na região Nordeste, porque ele que faz com que as pessoas sobrevivam disso, das suas artes. Em outros países a galera usa outro tipo de material, mas na região Nordeste não. Na região Nordeste o material de argila ele é riquíssimo, ele que faz com que a cultura permaneça viva. E aí você vai achar muitas obras feitas com preço acessível no material de argila. É um material barato, porém para fazer a obra de arte custa um pouco caro porque requer que leve ao forno esse material e demora um pouco, tipo assim, para poder secar e fazer com que a obra venha a ganhar força. E aí a galera faz o quê? Meio que cria o material de argila todo ali, à mão, depois leva para o forno, depois de levar para o forno é que eles conseguem fazer com que isso venham ser vendidos nas feiras. Você encontra isso muito em muitas feiras de Salvador, porque lá é onde a galera produz em massa bonecos, bonecas, bois, brinquedo. E a região Nordeste você pode ver que a cultura, tipo assim, do material, ela é riquíssima. Porque lá a galera consegue dar um destaque maior aí. Tem outras coisas também que eles fazem lá, que são os carrinhos de brinquedos, feitos com pedaços de madeira. Tem também o peão, que é feito de madeira na região Nordeste, se você pesquisar. Então a cultura nordestina sempre está se renovando. A gente vai estar mostrando um pouco do vídeo aqui para vocês conhecerem um pouco da região Nordeste. Tá bom? E aí a gente volta daqui a pouco exibir de novo algumas imagens feitas com argila para vocês darem uma olhada.
Imagine o sertão, final do século XIX, que se vê é seca e pobreza. Um lugar esquecido pelo Estado, onde famílias brigam por terras. Foi nesse contexto que nasceu um garoto que mais tarde seria conhecido como Lampião, o rei do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva nasceu no dia 4 de junho de 1898, no sítio Passagem das Pedras, às margens do Riacho São Domingos, na cidade de Vida Bela, hoje chamada Serra Talhada, no estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil. Virgulino foi o terceiro filho de uma família de 9, passou a infância brincando com seus irmãos. Se alfabetizou indo às aulas por 3 meses. Tempo suficiente para o menino aprender a escrever algumas coisas e poder começar a mandar suas cartas. No caso, ele trocava cartas, usava óculos, o que para pessoas daquela região já era muita coisa. Até os seus 21 anos de idade, trabalhou como artesão com seu pai. Eram 2 famílias, viviam em disputa naquela região. Aquele esquema de novela, tá ligado? Mezenga e Berdinazzi. E a família de Virgulino acabava também se envolvendo na bagaceira. Um certo dia, a bagunça foi tanto, um remeleixo, que teve até polícia. Na troca de tiro, pipoco pro lado, pipoco pro outro, seu pai acabou morrendo. Falecido, Virgulino chorava. O ano era 1919. E esse foi o ponto de virada. O garoto Virgulino ficou marcado com aquilo e acabou cultivando um ódio tremendo pela polícia. O cangaço já existia antes de Virgulino. Os cangaceiros eram grupos nessa região que praticavam roubos, metiam furtos e agiam como mercenários. Trabalhavam para algumas famílias, entendeu? Em 1920, Virgulino largou a profissão de artesão e entrou no bando de Senhor Pereira. Foi nesse bando que ganhou o apelido de Lampião. Muitos dizem que era devido à sua habilidade de atirar repetidas vezes, iluminando a noite com seus tiros. E também quando as faíscas de sua espingarda refletiam nos seus óculos e seus olhos viravam chamas. Rapaz, naquela época era assim. Todos do bando andavam a cavalo e em trajes de couro, chapéu, sandália, casaco, cinto de munição e calça, tudo de couro, para protegê-los dos arbustos com espinhos, típico da vegetação caatinga. Por onde passavam, os cangaceiros roubavam as armas da polícia, fazendo crescer cada vez mais o seu poderio bélico. Era espingarda para todo lado. Lampião foi se destacando no bando. Metia tiro em todo mundo, roubava, mas não errava um tiro não, aquele menino. Era bom demais. Até que 2 anos depois, Senhor Pereira desistiu da vida do cangaço e passou a responsabilidade de líder para ele, Virgulino Lampião. Foi assim que começou a sua vida como chefe dos cangaceiros. Durante muitos anos, Lampião atacou fazenda, aldeia, cidades, famílias, coronéis, políticos, roubava tudo que podia. Mas muitas das coisas que roubou, ele deu aos pobres da região. Por isso, foi considerado por muitos herói. E, mesmo depois da sua morte, o chamavam de Robin Hood do sertão. Mas, se para uns ele era herói, para outros era um vilão desprezível. Roubava, cometia atrocidades horríveis, sequestrava, assassinava, torturava, mutilava, estrupava, que contribuiu bastante para sua fama de terror. Muitos casos ficaram famosos. Um deles foi o seu primeiro grande ataque como chefe do bando. Em junho de 1922, no estado de Alagoas, próximo da divisa com Pernambuco, Sergipe e Bahia, o assalto ao casarão da Água Branca, onde vivia a baronesa Joana Vieira, viúva do senhor Joaquim Antônio de Siqueira Torres, conhecido como Barão de Água Branca. A baronesa, com 90 anos de idade, assistiu o bando de Lampião invadir a sua casa, roubar uma grande fortuna e todas as suas joias. Então, podemos dizer que Lampião roubou as joias da coroa? Caso curioso em sua história foi quando ele lutou a favor do Estado. É isso mesmo, em 1926, a Coluna Prestes havia chegado ao interior do estado do Ceará. Colunas Prestes, movimento liderado pelo capitão do exército, Luiz Carlos Prestes, que ganhou forças com militares de média e baixa patente entre os anos de 1925 e 1927, na República Velha.
Eles reivindicavam uma reforma constitucional para trazer critérios mais justos no cenário político nacional. Exigiam que o processo eleitoral fosse feito com o uso do voto secreto, imagina. Criticavam os vários episódios de fraude e corrupção que marcavam as eleições e eram favoráveis à liberdade dos meios de comunicação. Partiram do sul, pelo interior do país, chegando ao nordeste. O que importa é que a coluna Prestes estava incomodando muito o governo. E o estado do Ceará, junto ao deputado federal Floro Bartolomeu, em uma medida de desespero para combater a coluna Prestes, criou uma força especial de defesa chamada Batalhões Patrióticos. Bartolomeu estava ligado que os soldados da coluna Prestes eram experientes em batalha, macaco velho, sabe? Ele precisava de toda a ajuda possível para combater. Então, sabendo os feitos e da fama de Lampião, prepara uma cartinha e pede para que Padim Cício, painho Padim Cício, a entregasse ao cangaceiro e o convidasse para ver a cidade de Juazeiro. Na carta, o deputado Bartolomeu oferecia, em troca da ajuda na batalha contra a coluna Prestes, munição e armas do seu bando, que seria incorporado aos batalhões patrióticos. Também, Lampião seria nomeado capitão e absolvido de todos os crimes que havia cometido. Imagina só, com essa oferta e o convite de Paim Padim Cício, Lampião decide ir à cidade de Juazeiro com seu bando, onde é recebido pela população curiosa para ver o rei do cangaço. Ele encontra Padim Cício e um representante do estado. Assina um documento de responsabilidade e logo depois recebe tudo que lhe foi oferecido na carta. Espingarda, barra, bala pra meter em todo mundo. Lampião começa a ser chamado pelo bando de Capitão Virgulino, o famoso Capitão Virgulino, e parte a caça da coluna Prestes. A partir deste momento, tudo é nebuloso. Não se sabe ao certo se ele chegou a enfrentar a coluna Prestes. Acredita-se que eles nunca nem tenham se encontrado. Mas há quem diga que chegou a haver pelo menos uma batalha. Se sim e se não, o que houve é que mesmo com o acordo no Ceará, Lampião continuou sendo perseguido e procurado. Então, Lampião decidiu romper o acordo, ficou com as armas, as munições, voltou para a vida do crime e ainda mais poderoso. Depois disso, ele se sentiu invencível. Há anos, não encontrava grandes resistências aos seus ataques. Até que em 1927, decidiu atacar Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. O episódio ficou conhecido como o Cerco a Mossoró, mas a cidade ficou sabendo antes que eles estavam se aproximando. Na medida em que as cidades menores ao redor eram invadidas, a informação ia chegando em Mossoró e todo mundo se precavendo. O prefeito Rodolfo Fernandes foi avisado que retirou os civis e organizou soldados para resistirem ao ataque. Esse filho da peste não vai entrar aqui não. Quando o bando chegou às portas da cidade, antes do ataque, Lampião mandou um bilhete ao prefeito. Seu prefeito, me dê R$400 pra eu não matar todo mundo aí e não tocar fogo na sua cidade. Assinado Capitão Virgulino. O prefeito recusa. Lampião entra na cidade e acaba encontrando uma resistência. Tirava de cima, de baixo, de todo lado, a cidade inteira metendo pipoco em Lampião. Nesse ataque, grande parte do seu bando morre ou é capturado. Os caras não tiveram pena não, botaram pra engembrar. E Lampião foge com os demais sobreviventes. Bora embora, bando de filho de rapariga, os caras estão metendo bala, bora! Mossoró, então, fica conhecida como a primeira cidade a resistir ao bando de Lampião. Ixi, isso desestabilizou o grupo, incentivou outros a se defenderem. Foi um bafafá danado. Anos depois, em 1929, com seu bando ainda pequeno, ele conhece Maria Gomes de Oliveira. A Maria Bonita. Maria Bonita. Ela era casada, pense, mas sempre que brigava com seu marido, voltava para a fazenda de seus pais. Foi lá que Lampião e Maria Bonita se viram pela primeira vez. Sua família, os Oliveira, eram antigos amigos e admiradores do Capitão Virgulino. Eles foram se conhecendo e acabaram se apaixonando. No ano seguinte, Maria Bonita foi a integrar o bando, tornando assim a primeira mulher a participar do bando de Lampião. Chegou metendo o pé na porta e ainda botou outras mulheres pra dentro. Bora! Desse jeito, outras mulheres começaram a ser aceitas e começaram a participar do grupo de Lampião. Capitão Virgulino e Maria Bonita tiveram uma filha, bem bonitinha menina, chamava Expedita. Ela foi morar na casa de um casal de vaqueiros da região, que eram conhecidos do casal. Maria Bonita ficou com Lampião até o final. Foram 8 anos.
8 anos de doidice. Mesmo com o bando não sendo como antes, a força e os ataques diminuindo, eles ainda incomodavam bastante. E como toda ação tem uma reação, as polícias dos estados da região criaram uma força especial para combater especificamente o cangaço. Eram os chamados volantes. Os caras que meteram bala em Lampião. No dia 27 de julho de 1938, Lampião e seu bando chegaram à fazenda Angico, no sertão de Sergipe, para acampar, dar aquela relaxada, ficar de boa, planejar o próximo saque. Eles consideravam lá um dos locais mais seguros para se esconder. E naquela noite de chuva, enquanto todo mundo dormia, os volantes se aproximaram nas suas dunas, 5 horas da matina. No momento em que alguns cangaceiros acordavam e rezavam: "Ô Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome", foram cercados e pegos desprevenidos. Não se sabe se e quem os traiu. Os policiais da volante do tenente João Bezerra e do sargento Aniceto Rodrigues abriram fogo com metralhadoras portáteis. Por acaso, o sargento Aniceto Rodrigues era meu vô. Foram 20 minutos de troca de tiros no famoso Cerco da Morte dos Volantes. Alguns poucos até conseguiram escapar, mas dos 34 cangaceiros presentes no acampamento, 11 morreram ali mesmo. Um dos primeiros a tomar tiros foi Lampião. Ele e Maria Bonita foram gravemente feridos e capturados. Os volantes confiscaram todo o dinheiro e as joias que estavam com o bando. Da parte que eu não me orgulho muito, eles mutilaram seus corpos e deceparam suas cabeças. Detalhe, Lampião e Maria Bonita ainda estavam vivos quando foram decepados. Ai, meu Deus do céu. Fique claro que eu não concordo com isso, mas meu avô era boca quente. Fez o que acreditava ser certo para a sociedade. Quem pode julgar, né? Eles colocaram sal nas cabeças, mergulharam em uma lata de querosene e as carregaram como troféus, percorrendo os estados nordestinos. O coronel João Bezerra exibia as cabeças em estado de decomposição, atraindo multidões. Milhares de pessoas vinham ver a cabeça de Lampião, Maria Bonita e de alguns outros importantes de seu bando. Primeiro, as cabeças estiveram na cidade de Piranhas, em Alagoas, onde foram arrumadas cuidadosamente na escadaria da igreja, junto com as armas e apetrechos dos cangaceiros. Lá, elas foram fotografadas e depois as cabeças foram levadas a Maceió e ao sul do país. Lá em 1969, mais de 30 anos depois que os restos mortais foram devolvidos às famílias para serem sepultados, pondo fim ou início à lenda do rei do cangaço. Não se sabe ao certo quantos integraram o bando de Lampião. Alguns dizem que não chegou a 50 e outros que foram mais de 200 cangaceiros em seu auge. Fala galera do Revisão, beleza? Espero que vocês tenham gostado da história. Agora eu vou contar um pouquinho da curiosidade que rolou aí do meu avô Aniceto Rodrigues. É verdade, meu avô encontrou o esconderijo de Lampião, mandou uma mensagem, um boita no pasto. Foi aí que todo mundo descobriu onde ele estava e aconteceu o Cerco da Morte. A parte que eles decapitam e levam as cabeças para passear por aí é uma parte que eu não fico muito à vontade, porque é uma coisa que eu não concordo, mas tudo bem, é a história, é o fato, eu não tenho como mudar isso, é da minha família, que eu vou fazer. Agora, depois que o meu avô voltou dessa jornada com as cabeças de Lampião e Maria Bonita, ele foi assassinado na frente da casa da minha avó, na frente do meu pai, na frente da minha tia. O meu pai tinha 5 anos, a minha tia tinha 7, a minha avó tinha uns 28, 30, e ele não chegou nem a descer do cavalo. Ele voltou em casa, estava todo mundo na porta esperando, porque sabia que era o dia de retorno dele, e os cangaceiros cercaram e fuzilaram ele na rua, antes de chegar à sua porta, antes de conseguir atravessar a rua. É isso. Meu pai teve que ver sem pai com 5 anos, assim como muitos outros daquela época também tiveram. Então, bola pra frente, vamos nessa, pensar positivo, revisão, estudar, que é nóis, o futuro.